semana da medicação, eu fiz um vídeo explicando detalhadamente como é que funciona o transtorno de ansiedade. Falei um pouquinho da parte neuronal, como é que funciona, que o transtorno de ansiedade ele está na categoria do medo, ele aciona a circuitaria do medo. Então, a gente tem no centro do nosso cérebro uma região chamada amígdala. E toda vez que a gente tem medo de alguma coisa, então se aparece, por exemplo, um urso, né, que acho que foi o exemplo que eu dei, ou um assaltante, essa região ela é ativada. Então a gente tem uma descarga adrenérgica no nosso corpo que vai fazer com que você ou ataque aquele urso, né, aquele leão, aquele assaltante, ou que você fuja. Então é esse mecanismo que funciona no mecanismo do medo. E às vezes as pessoas pensam assim, mas qual é a relação de medo com ansiedade? Porque a ansiedade é o medo do futuro. É você começar a ter medo. Pô, mas e se eu perder emprego? E se eu não conseguir passar na entrevista? E se, né? Então aquele e se, esse medo do futuro, ele ativa essa região do cérebro. E aí muitas pessoas perguntam para mim, né? Poxa, Mônica, eu tenho como tratar com ansiedade sem medicação, né? Sem os benzodiazepínicos, que é a medicação indicada para o transtorno da ansiedade? Tem. Inclusive, gente, tem uma pesquisa que mostra que quando o paciente começa a tratar a ansiedade com terapia, ele tem uma melhora de 80% a 90%. E se por alguma razão ele para a terapia, ele só vai, a recaída para o transtorno de ansiedade fica em torno de 15% a 20%. Já quando o paciente começa a tratar ansiedade com medicação, com os benzodiazepínicos, a melhora é só de 60%. E caso ele pare de tomar o remédio, a recaída para o transtorno de ansiedade é de quase 90%. Isso mostra que os benzodiazepínicos eles têm a sua utilidade, e lembrando que só o médico pode receitar. Eles têm a sua utilidade, mas eles têm uma limitação. Então a melhor coisa é, primeiro, estar buscando terapia, que é a forma mais eficaz realmente de combater o transtorno de ansiedade. Além disso, meditação, mindfulness, yoga e aquele pacote que eu sempre falo desse pacote, que inclui atividade física, aeróbica, principalmente aeróbica, boa alimentação e pegar sol. Sol é um antidepressivo natural. Então esse pacote já ajuda. Então, para a gente ficar bem, a gente tem que fazer esse esforço de estar tentando melhorar nesse aspecto. E um outro ponto que eu gosto de ressaltar, né? Os meus pacientes vão reconhecer esse exemplo, porque eu gosto muito desse exemplo, é um filme que se chama Perdido em Marte, com Matt Damon. Eu adoro esse filme. E assistam com esse olhar. Por quê? Sem dar muito spoiler, o próprio nome do filme já diz Perdido em Marte, então acontece um acidente lá e ele acorda, tá lá em Marte. Né? Então ele está naquela situação estressante, mudança, né? O corpo tem que se adaptar a uma mudança, causa o estresse. E aí ele tem que, ele no primeiro momento ele fica nervoso, lógico, né? Imagino, né? E aí ele vai lá para a base e aí ele senta na frente do computador e aí ele começa a fazer o que eu falo sempre. A gente tem que focar na solução e não no problema, e focar no presente. Ao fazer isso, você automaticamente some com esses e sis. Então, no filme, ele senta na frente do computador e ele fala, o que eu preciso fazer agora? Preciso de comida e água. E aí ele começa a usar memórias consolidadas, manipula, né, usa as funções executivas todas para resolver aquele problema de comida e água. No segundo momento, ele fala assim, agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso me comunicar com a NASA. Aí ele vai de novo, começa a buscar soluções para aquele problema. O filme é espetacular. Assistam com esse olhar. O filme inteiro é ele focando em resolver problemas. Se a gente fazer isso na vida, essa mudança cognitiva faz toda a diferença. Você focar na solução em vez de focar no problema.
E aproveitando até uma frase atribuída ao Lao Tzu, um pensador chinês do século VI, acho, antes de Cristo, ele dizia o seguinte: se você está deprimido, é porque você está vivendo no passado. Se você está ansioso, é porque você está vivendo no futuro. E se você está em paz, é porque você está vivendo no presente. Vamos lembrar dessa frase? Focar no presente e focar nas soluções. É isso. Espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.